Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Letícia. Olá, Cíntia. Estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias neste dia 26 de março. E vamos dar início com os destaques do jornal Valor Econômico. Com 21 bilhões de reais em caixas, fundo de participação deve ir às compras. Depois de um período com atuação mais contida, gestores que apostam em adquirir fatias de empresas devem voltar a protagonizar operações. Os fundos que compram participações em empresas, considerando tanto as que investem em companhias mais maduras quanto em startups, estão com dinheiro em caixa e devem marcar presenças como protagonistas nas transações de fusões e aquisições no Brasil deste ano. Depois de um período em que estiveram mais contidas, as gestoras que atuam localmente têm hoje cerca de 20,94 bilhões de reais para investir em empresas brasileiras, 20% a mais do que há um ano, conforme levantamento feito pela Spectra a pedido do Valor. Temos também novamente a repercussão do caso Marielle. Primeira turma do STF referenda prisões. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar prender os supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, tiveram a prisão decretada no domingo. Seguindo também na política, temos que Bolsonaro se abrigou na Embaixada da Hungria. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, após ter o passaporte apreendido pela Justiça no mês passado. A notícia foi revelada pelo jornal New York Times. Segundo a publicação, o plano era obter asilo político, caso um pedido de prisão fosse expelido contra o ex-presidente. Por se tratar de instalação diplomática inviolável, ele estaria fora do alcance das autoridades brasileiras. Em nota, a defesa do Bolsonaro confirmou que ele passou 2 dias hospedados na embaixada para manter contatos com autoridades do país amigo. No dia 8 de fevereiro, Bolsonaro foi alvo das operações da Polícia Federal no âmbito das investigações sobre possível tentativa de golpe de Estado. Segundo a reportagem do jornal americano, o ex-presidente entrou na embaixada 4 dias depois da operação, em 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. E agora vamos com a Letícia e os destaques do jornal Estadão. Começando com o primeiro destaque da capa do Estadão, Polícia Federal investigará a estadia de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Ex-presidente chegou ao local 1 hora após convocar ato na Avenida Paulista e dormiu lá 2 noites. Alexandre de Moraes dá 48 horas para explicações. O ex-presidente, em sua defesa, diz ter boas relações. Jair Bolsonaro diz que frequenta sedes diplomáticas de outros países no Brasil. Abre aspas, dormir na embaixada e conversar com o embaixador é crime? Fecha aspas. E sobre o caso do jogador Daniel Alves, após pagar a fiança, 14 meses depois, ele deixa a prisão em Barcelona. Ele foi solto após pagar 5,4 milhões. O atleta foi condenado por estupro 4 anos e meio de prisão, mas pode recorrer. O governo lança regras para um setor dividido sobre o carro do futuro. Indústria discute subsídios e a opção estratégica entre automóveis híbridos a etanol, ou totalmente elétricos. E a Organização Nações Unidas chega a consenso sobre cessar fogo em Gaza. Israel critica Estados Unidos. Após 5 meses de impasse, um pedido de trégua imediata em Gaza foi aprovado na ONU. Foram 14 votos a favor e a decisiva abstenção dos Estados Unidos, alvo de protesto israelense. E o Supremo dá aval à prisão de Brazão no caso Marielle e notifica a Câmara. Na saúde pública,
mortalidade por câncer de mama no Brasil aumenta 86% em 2 décadas. Envelhecimento da população e o aumento da obesidade explicam o fenômeno, que afeta mais a maiores de 65 anos. Apple, Meta e Google na mira da União Europeia. Apple, Alphabet e Meta são investigadas pela União Europeia por possíveis violações da nova lei de mercado digital, que entrou em vigor no início do mês. A Comissão Europeia anunciou investigações oficiais sobre o uso de dados pessoais para publicidade pela Meta, dona do Facebook, e para verificar se a Apple e a Alphabet, dona do Google, têm favorecido indevidamente suas próprias lojas virtuais de aplicativos. Se forem consideradas culpadas, as empresas poderão pagar multas pesadas de até 10% de seu faturamento mundial. Outro destaque é a desigualdade salarial. O primeiro relatório de transparência salarial, divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego, indicou que as mulheres ganham 19,4% menos que os homens na média nacional. Em cargos dirigentes e gerentes, os dados indicam que a diferença de remuneração entre homens e mulheres chegam a 25,2%. O levantamento reúne informações enviadas por 49.587 empresas com 100 ou mais empregados. Mulheres negras, conforme o relatório, são as que têm menores rendas. Letícia. Partindo agora para os cadernos do Estadão. Sem esperar Haddad, frentes se unem para zerar imposto da cesta básica de imediato. Uma coalizão de 24 frentes parlamentares do Congresso elaborou um projeto de lei complementar para regulamentar a cesta básica nacional na reforma tributária. O texto, ao qual a coluna teve acesso, lista 20 grupos de alimentos que teriam imposto zerado e prevê validade imediata da regra. O Rio de joelhos para o crime. Deslinde do caso Marielle Franco expôs um estado carcômido indissociável do crime organizado por sua captura por agentes públicos que deveriam zelar pelo bem da sociedade e não traí-la. O país agora sabe, após uma angustiante espera de mais de 6 anos, sobre quem, afinal, recai a gravíssima suspeita de ter ordenado a morte da vereadora Marielle Franco. E por qual motivo? Se não é a economia, o que será? O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está perdendo popularidade. Pesquisa recente mostra que a população está dividida em 3 partes de dimensões comparáveis. Segundo o Datafolha, a parcela que considera o governo bom ou ótimo corresponde a 35% dos entrevistados. A que considera o governo ruim ou péssimo é de tamanho estatisticamente igual, pois corresponde a 33%. E a terceira, que acha atual a gestão apenas regular, representa 30%, pouco menor do que as outras duas. O Datafolha mostra que as ações do governo ou do presidente, em específico, influenciam mais a opinião pública do que os avanços na economia. Cíntia. E para finalizar, temos que Santana terá de superar Haddad na educação, cobra Lula. O governo federal anunciou ontem o pagamento da primeira parcela de R$ 200 do programa Pé de Meia, que dá uma bolsa a estudantes do ensino médio. A estratégia visa melhorar o desempenho e evitar a evasão escolar. O Pé de Meia funciona como uma poupança para promover a permanência e conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio público. Para isso, prevê o pagamento de R$ 200 mensais, que podem ser sacados a qualquer momento, mais depósito de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído.
esse valor só poderá ser retirado após a conclusão do ensino médio. Ao total, os alunos recebem R$ 9.200. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o programa foi criado para salvar a juventude do país e pediu que os estudantes não desistam da escola. E esses foram alguns destaques nesse segundo bloco de notícias. Continue com a gente!